Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 26 de setembro de 2020, são 21 horas e 1 minuto. Lição 5 da classe de jovens do dia 1º de novembro de 2020, o quarto trimestre de 2020. Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. Texto do dia. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. 1 Samuel capítulo 25, versículo 28. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo aqui. Faça como a Elisângela Fernandes e também o estudo e pregações bíblicas e fique aqui comigo. Nossos vídeos saem sempre aos domingos, às 11h30 da manhã a classe de adultos, ao 12h30 a classe de jovens, à 1h30 da tarde a vez dos juvenis e às 14h30 a classe dos adolescentes. Introdução. Deus não se nega a nos dar sabedoria, mas espera que utilizemos para a sua glória, para resolver conflitos e ter uma existência que agrade a Ele e glorifique o seu santo nome. Hoje veremos a história de Abigail, uma mulher que usou um dos atributos mais caros, a sabedoria, e como por ela preservou sua casa diante de uma ofensa que resultaria em mortes. Falar sobre sabedoria, nós começamos a pensar em algumas situações, em algumas ocasiões. Certamente o saber, ele existe um preço a pagar. Quando alguém ensina, por exemplo, aquela pessoa que aprende pode não estar pagando nada pelo ensinamento. Entretanto, alguém pagou pelo saber. E como é que se compra a sabedoria? Ou se adquire através de conhecimento, através de estudos, ou mesmo numa questão da vida. Então, a sabedoria tanto vai em questões de tempo ou em questão de valor financeiro, tanto de uma forma quanto de outra ou as duas. Em outras palavras, há pessoas que são sábias porque compraram a sabedoria. Em outras palavras, possuem livros, compram cursos e coisas do tipo, então se torna uma pessoa sábia. Na verdade, aqui é mais uma questão intelectual, né? Existe uma certa diferença. A sabedoria é mais o saber fazer uma determinada situação. Momentos difíceis em Israel. Samuel morre. A história de Abigail envolve pelo menos dois personagens principais, seu esposo Nabal e Davi, que naquele momento já havia sido ungido para substituir Saul. Nós veremos a diferença gritante entre Nabal e Davi, e é aqui que entra a questão da sabedoria de Abigail, a humildade de Abigail, que era uma mulher formosa. E aqui veremos a diferença entre a sabedoria, a humildade e a tolice. Vemos aqui que pela sabedoria de Abigail, toda a sua família foi salva da morte. Então, principalmente a Bíblia vai falar que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a sua própria mão a derruba. Geralmente as mulheres, não que homens também não sejam, mas geralmente as mulheres são muito ansiosas nas coisas. Querem muito as coisas apressadamente. Então elas ficam muito ansiosas para falar as coisas, para tomar decisões. E isso é um perigo. Quando a pessoa se precipita em falar alguma coisa. Então você que é do sexo feminino, calma, não se precipite na sua decisão, calma, peça orientação ao Senhor, porque certamente Ele te dará. Nabal, um homem rico, mas tolo. A palavra de Deus, antes de falar de Abigail, fala de seu esposo Nabal, que vivia em Maom. Ele tinha propriedades no Carmelo, lugares que distavam 2 quilômetros um do outro. Nabal era rico. As escrituras realçam que ele possuía 3.000 ovelhas e 100.000 cabras. Um rebanho realmente generoso que a cada ano aumentava. Vemos aqui que Nabal era um homem rico.
Assim como Jó era muito rico também. Mas existe aqui um outro paralelo. Nós podemos colocar um paralelo aqui entre Nabal e o jovem rico de Lucas 18, ou 19, 18, né? Que o jovem rico foi ter com Cristo, entretanto ele não gostou dos que Jesus falou para ele. Ou seja, ele está muito apegado ao dinheiro. E aqui vemos Nabal da mesma forma, ele era muito agarrado, muito apegado às coisas materiais. Diferente de Jó. O Jó era muito rico, mas não era apegado às coisas materiais, ele era apegado a Deus. Então vemos aqui a diferença. Nabal era um homem tolo. O próprio nome já diz, né? Então veremos que Nabal, ele realmente, ele era uma pessoa que não usava a sabedoria. Tanto é que foi justamente a sabedoria de Abigail que salvou a casa de Nabal. Se não houvesse Abigail, certamente toda a família de Nabal teria morrido. Nabal, apesar de ser descendente de Caleb, ele não herdou de Caleb a questão do temor ao Senhor. Isso nos traz a reflexão do seguinte: muitas das vezes as pessoas que estão num lar cristão, foi criado num lar cristão, pode não herdar essa fé dos seus pais, dos seus avós. Então nós vemos que há uma necessidade de cada dia mais, pelo exemplo principalmente, nós ganharmos as pessoas. Apesar que Josué dava assim bom testemunho, entretanto nem o testemunho de Caleb foi suficiente para que Nabal fosse uma pessoa temente a Deus. Abigail, uma esposa sábia. Em uma época em que as mulheres não tinham a oportunidade de escolher seus maridos e os casamentos eram costumeiramente arranjados pelos pais, Abigail, uma mulher bonita e sábia, era esposa de um homem mau e tolo. Não nos é dito como um homem como o perfil de Nabal se casou com uma mulher como Abigail, mas ela não se deixou levar pelas características ruins de seu esposo. Eu acredito que é muito provável que Abigail casou com Nabal por uma única razão. Pela questão de que Nabal era rico. Era a única razão. Não pela questão de Abigail. Naquela época, as mulheres não tinham livre-arbítrio para casar com quem elas quisessem. Eram seus pais que escolheriam. Então o que acontece? Os pais de Abigail certamente viu Nabal, que era um homem rico, e fez com que Abigail casasse com ele, independente de qual tipo de pessoa que Nabal era. Então aqui é mais uma visão mais financeira, mais uma questão de ter uma vida boa, vamos assim dizer. Há algumas pessoas, até nos dias atuais, que apesar de hoje não ter mais essa questão de casamento arranjado, pelo menos não que eu conheça, mas as pessoas visam muito a questão financeira. Às vezes é um homem ou mesmo uma mulher, independente da situação, apesar que aqui é mais de mulher para homem, independente da situação da pessoa, né? Independente de quem seja a pessoa, mas como tem dinheiro, a pessoa acaba casando com essa pessoa justamente pela questão do interesse financeiro, de ter uma vida boa, e por conta disso acaba sofrendo angústias, decepções, justamente porque como tem uma vida financeira boa, mas o seu esposo principalmente não é uma pessoa temente a Deus, fazem coisas erradas, vivem uma vida de pecado, de prostituições, de bebedices, mas escolheu assim pela questão financeira. É claro que isso aqui é só uma questão que talvez possa ser que aconteça hoje, não estou dizendo que aconteça, estou falando que é possível que algumas pessoas ainda vejam por esse lado, mas anteriormente eram os pais que vieram, os pais que arranjavam os casamentos. Então essa é a única razão pelo que eu entendo que Abigail casou-se com Nabal, justamente porque os seus pais, os pais de Abigail, decidiram casar sua filha com Nabal só pelo fato dele ser rico. A ingratidão e suas consequências. Davi protege os empregados de Nabal. A época de tosquia de ovelhas tem uma importância econômica grande. Os animais precisam ser bem cuidados e a lã preservada e protegida, pois seu valor comercial era estratégico para a fabricação de roupas. A época da tosquia era um momento alegre e, de acordo com a Bíblia, Nabal chegou a celebrar tal ocasião.
Ouvindo isso, Davi, que anteriormente protegeu os homens de Nabal, não permitindo que nada acontecesse nem com eles, nem com as ovelhas que apacentavam, pediu um pouco de provisão. O momento era de festa e alegria, propício à generosidade e à misericórdia, mas Nabal, cujo nome significa tolo, vai demonstrar o motivo pela qual era assim conhecido. É interessante quando alguém está numa situação melhor financeiramente falando e acaba se esquecendo do passado. Eu me recordo de um caso em que uma pessoa pediu emprego a uma outra pessoa e essa pessoa conseguiu um emprego para ele. Ele começou como porteiro e chegou até a ser diretor através daquela pessoa que indicou ele. Acabou que depois ele foi esquecido. A pessoa que indicou acabou sendo esquecido. O que é isso? Isso é uma ingratidão. A pessoa que uma vez estava necessitada de alguma coisa, de uma provisão, foi dada essa provisão a ela e depois acabou sendo esquecida. A pessoa foi ingrata, não fez justiça, não foi justo, na verdade, né? Foi uma pessoa que só quis o seu próprio egoísmo, o seu próprio bem, o seu bel prazer. Então vemos aqui que Davi protegeu os empregados de Nabal, entretanto Nabal não deu a ele o que poderia dar, até porque era uma época de festa, as pessoas estão generosas, geralmente na festa todo mundo está alegre, e quando nós estamos alegres, nós temos uma natureza normal de ser mais generoso, vamos assim dizer, e o que não, mesmo assim, foi o que não aconteceu com Nabal. Mesmo distante de uma situação de que Davi protegeu os empregados de Nabal, ainda assim ele foi ingrato. Davi pede uma ajuda a Nabal. E agora Davi só pede um pouco de provisão para seus homens. Ele não pediu tudo o que Nabal tinha no momento da festa. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares a sua mão. Um pouco de comida para o rico Nabal não era nada, mas esse pouco de provisão para Davi e seus homens eram muita coisa. Aos olhos daqueles descendentes de Caleb, a mesquinharia de Nabal entraria em jogo nesse momento, e pedir alguma coisa a uma pessoa mesquinha desperta nela ações horríveis. Olha o egoísmo de Nabal. Veja a que ponto chegou a pessoa a ser mesquinha, porque existe uma diferença. Às vezes, o pouco de alguém é muito para outro alguém. Vemos situações pelo mundo, até mesmo aqui no Brasil, de pessoas que têm muito pouco, e quando querem um pouco de alguém que tem muito, ainda esse muito as pessoas se negam a dar, ou seja, não tem amor ao próximo, não se compadecem do próximo. E aqui era uma questão que Nabal, no caso Davi, ajudou Nabal e Nabal não quis ajudar Davi. Então veja a ingratidão, o egoísmo, é tudo misturado aqui. Nabal era um homem extremamente tolo, não existia nenhuma sabedoria nele. Quem é Davi? A resposta de Nabal em forma de pergunta mostra a falta de sabedoria que teve diante do pedido educado de Davi. Mostra também falta de reconhecimento e de gratidão para com as atitudes de Davi de proteger os empregados de Nabal. Veja a pergunta de Nabal: quem é Davi? Como se ele nunca tivesse visto, como se ele não conhecesse Davi. Então vemos que é uma situação de completa falta de gratidão. Nabal era uma pessoa extremamente, realmente tola, era uma pessoa que tinha uma situação financeira muito boa, mas tinha um coração horrível, tinha um coração tenebroso, um coração pobre, vamos assim dizer, né? Ele era rico financeiramente, mas pobre de coração, pobre de espírito, não tinha sabedoria nele, era uma pessoa sem amor. Nabal era uma pessoa que só Jesus na causa, Nabal só o sangue do cordeiro. Abigail livra sua casa e também a Davi. Aqui vamos começar a ver a diferença de Abigail na questão de sabedoria e o que aconteceu com Abigail pelo fato dela ser sábia.
Abigail é notificada. Um dos moços que assistiu àquela cena vai contar a Abigail o que aconteceu. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. O moço que trouxe a notícia elogiou a presença dos homens de Davi por perto e advertiu que a casa de Nabal estava condenada pelo fato de seu líder não reconhecer a generosidade de Davi. Vemos aqui que Abigail foi notificada do caso. E numa questão humana, vamos assim dizer, podemos ver que seria razoavelmente justo que Davi acabasse com toda aquela família. Justo que eu digo em questões da época, né? Não que a morte justifique uma questão dessa, mas na questão da época me parece razoável. Entretanto, você vê que a Abigail, ela foi avisada do caso. Então ela deve ter pensado: o que vou fazer agora com a situação? O que isso quer dizer? Quando nós, ou quando você, sabe de um mal que vai suceder a alguém, e você avisa essa pessoa do mal que vai suceder a ela por uma razão, ainda que essa pessoa não tenha nenhuma culpa, você está alertando essa pessoa, você está livrando essa pessoa da morte. Olha que coisa boa que você está fazendo. Agora vamos ver o desenrolar do negócio da história. Abigail usa de sabedoria para com Davi. Abigail logo tomou providências para resolver a questão, pegando uma quantidade de víveres, vinho, carne, trigo, passas e pasta de figo, e pôs-se a caminho para interceptar Davi e seus homens. Davi já havia determinado que ninguém da casa de Nabal viveria. Davi aqui, no caso, ia pagar com a mesma moeda, vamos assim dizer, né? Já que ele não vai me dar uma provisão, eu vou acabar com todos da casa dele. Agora Abigail usa sua sabedoria. Como a questão de Davi. Davi queria apenas alimento para ele e para os seus. E o que Abigail fez? Ela preparou exatamente isso para assim dar a Davi o que lhe era de direito. Ou mesmo até porque daria até mais, né? Abigail aqui nesse caso daria até um pouco mais se fosse o caso, porque ela sabia que esse procedimento dela salvaria toda a sua família da morte. Então vemos a sabedoria de Abigail aqui. Por quê? Porque aqui é aquela questão de perder ganhando. Você parece que aparentemente está perdendo alguma coisa, mas na verdade você está ganhando. Aqui aparentemente Abigail perderia alguns alimentos, muitos alimentos, mas na verdade ela estava ganhando toda a sua família. Então vemos que aqui há uma sabedoria da parte de Abigail para salvar a sua família. O fim de Nabal. Ao terminar a festa, Nabal estava bêbado e não se lembrava de nada que havia ocorrido. Só no dia seguinte, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras e se amorteceu nele o seu coração e ficou com ele como pedra. Abigail agiu com sabedoria, pois não adiantava falar com Nabal embriagado. Há um momento certo para que falemos certas verdades e sejamos entendidos. Como eu falei no início, geralmente a parte feminina, elas são muito ansiosas para falar, conversam demais, falam muito. Não que nós homens, muitos de nós não falamos, não é isso o ponto. O ponto é que isso pode acarretar uma questão ansiosa e ociosa, e acaba acontecendo o quê? Acaba se precipitando no falar. No momento, Abigail foi sábia, ela esperou o momento certo de falar com Nabal. Por quê? Porque Nabal estava embriagado, Nabal não entenderia nada. Então o que acontece? Muitas das vezes você precisa falar algo com o seu esposo ou com o seu noivo, de repente estão preparando para se casar, ou mesmo seu namorado, de repente vocês estão se preparando para alguma coisa. Você precisa ter, é claro que aqui você não vai, você é uma pessoa cristã, né? O seu esposo, o seu noivo ou o seu namorado cristão não vai beber, então não vai se embriagar. Mas de repente no momento
de fúria dele, de falta de concentração numa determinada situação, de repente ele acabou de perder o emprego e está com a cabeça na lua, você não vai pegar essa situação, esse climão e vai falar alguma coisa importante para ele. Por quê? Porque ele não vai associar. Então o que você faz? Você espera o melhor momento, espera a poeira baixar para assim você dirigir a palavra a ele, porque assim vocês irão ele compreenderá aquilo que você tem para dizer. Conclusão: a sabedoria e a tolice fazem a diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas que sejamos sábios e venhamos seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo também seremos honrados pelo Senhor. Certamente, quando tanto a tolice quanto a sabedoria, ela faz a diferença. Agora, você precisa ser sábio. Você precisa fazer como Salomão, por exemplo, teve uma questão de sabedoria. Quando duas mulheres chegaram a ele dizendo que o filho é meu, o filho não é dela, o filho é meu, o que ele fez? Ele usou de sabedoria e disse o quê? Pegue uma espada, que vamos dizer aqui que seja a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor não é uma espada. Traga uma espada e parta no meio. Olha que interessante. A mãe verdadeira fez o que? Não, então entregue tudo para ela. Por quê? Porque para a mãe verdadeira é melhor ver o filho na mão de uma pessoa que não é a mãe do que vê-lo morto. Então Salomão assim discerniu quem era de fato a mãe verdadeira. Então a sabedoria, ela tem um valor inestimável. A Bíblia vai falar que os que me procuram de madrugada, os que me amam, e os que de madrugada me procuram me achará. Muitas pessoas acham que isso está falando de Deus, me parece que é Provérbios 8:17. Mas não, isso não está falando de Deus, está falando da sabedoria. A sabedoria ama quem a ama. E as que procuram de madrugada a encontrarão. O que é isso no tocante no geral? Procurar sabedoria na madrugada não quer dizer necessariamente na madrugada. Tem um outro significado também. E o que é? Quando a pessoa procura a sabedoria cedo, com pouca idade. Uma pessoa muito jovem, adolescente, está procurando a sabedoria bem jovem, bem cedo, não esperou a velhice chegar para adquirir conhecimento. E é interessante falar nessa questão da sabedoria, que aquele que não tem sabedoria pede que Deus dá sabedoria sem lançar em rosto. Então, se você está pedindo sabedoria, peça sabedoria a Deus, porque certamente o Senhor há de lhe dar a sabedoria. Agora, existe a questão também de você procurar, de você buscar a sabedoria. Então, tanto tem na questão buscar a sabedoria na madrugada, tanto no sentido literal, de fato, na madrugada, porque geralmente na madrugada está em silêncio, você é mais fácil de você estudar, você consegue se concentrar melhor porque não há barulhos, né? O silêncio é praticamente absoluto, então você fica mais fácil de você lidar com a questão do conhecimento. E também a questão de madrugada é também no sentido de começar cedo a estudar, começar cedo a sabedoria. Lembrando que saber, né, a sabedoria e a intelectualidade são diferentes, são distintas. Saber é quando você sabe discernir alguma coisa, isso é sabedoria, você sabe fazer. E a questão intelectual é quando você sabe alguma coisa, mas geralmente você não aplica. Então a sabedoria está mais no aplicar e a inteligência, né, mais no saber, né, no saber intelectual, mas não aplicar. Entretanto, às vezes elas se entrelaçam, às vezes elas se confundem. Então, de qualquer forma, o importante é que você procure conhecimento, procure o saber, que você procure a cada dia mais estar na escola bíblica dominical, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, que você procure estar nos estudos bíblicos, também nos cultos de doutrina, mas que também você procure livros que também te ensine, que faça você ser formado, que você vai se formar em advocacia, médico, seja lá o que for, você também tem uma profissão, ou seja, você está procurando conhecimento. E sim, o conhecimento tem valor, o conhecimento faz toda a diferença. Muitas das vezes, quando fazemos algo errado, o que nós falamos? Se eu soubesse que era assim, eu não teria feito. Eu não teria perdido tanto dinheiro se eu soubesse que eu não poderia fazer desse jeito. Ou que eu não poderia aplicar aqui, eu tinha que aplicar lá. Então vemos que o saber, ele te poupa tempo e dinheiro. Quando você sabe o caminho, é mais fácil de você chegar. Você chega mais rápido. E aquele que chega mais rápido, economiza, vamos botar aqui numa questão aqui, combustível, por exemplo.
Então, sempre quando você vai pensar no conhecimento, tenha sempre em mente, aquele que sabe trabalha menos, ganha mais, tem mais resultado, ou tem o mesmo resultado em menos tempo, ou perde menos dinheiro, ou não perde dinheiro nenhum. Por quê? Porque sabe, porque conhece o caminho, sabe o que fazer, sabe como proceder. Então que você continue a cada dia mais buscando a palavra do Senhor. A Bíblia vai falar em 1 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dado toda a honra, glória, louvor e adoração. Então você vê que quando você procura conhecer a Deus, conhecer os caminhos do Senhor, aí sim você vai ser uma pessoa muito abençoada, porque também não adianta você ter muita sabedoria, ter conhecimento e não aplicar ou não conhecer o Senhor. Importante é, em primeiro lugar, conhecer o Senhor. O temor do Senhor é a sabedoria, apartar do mal a inteligência. Jó 28:28. Então vemos que o conhecimento vai te poupar tempo, o conhecimento vai lhe dar situações financeiras melhores, o conhecimento vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais aplicada na obra e até mesmo na questão profissional, na questão de estudo em si, faculdade, escola e tal. Então que você seja um jovem sábio, uma jovem sábia, que venha edificar a sua casa e não derrubá-la com suas mãos. Que você, a cada dia que passa, você possa buscar a sabedoria como se fosse ouro, como se fosse prata, porque de fato a sabedoria vale muito. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, tenha uma boa aula.